Atividade 5, dilatação térmica. Primeiro, vamos observar essa imagem que está na apostila. Ele fala qual ação o engenheiro deveria adotar para evitar este acidente. Bom, o que temos aqui? O engenheiro não esperava um verão tão intenso. O que aconteceu é que com um grande calor ocorreu uma dilatação dos trilhos até chegar ao ponto de entortar, né? Então, a pergunta é: o que o engenheiro pode fazer para evitar esse tipo de acidente? Bem, a gente tem aqui, os engenheiros evitam acidentes como da imagem acima ao prever as dilatações que os materiais irão sofrer, deixando folgas nos trilhos das linhas de trem. Então, é comum se encontrar nas linhas de trem uma folga, um espaço entre os trilhos, justamente para que com a dilatação não ocorra esse tipo de problema. Tenha espaço, fique um espaço para a dilatação. Isso também ocorre em construções civis. Então, é muito comum se encontrar um espaço entre blocos de concreto, principalmente em pontes e viadutos. A gente encontra esse espaço deixado para que o bloco de concreto possa se dilatar sem que ocorra trincos e rachaduras, tá? A apostila sugere algumas atividades aqui também, tá? Vamos fazê-las. A primeira que nós temos aqui é sobre a dilatação de uma barra, tá? Com o calor, a gente vem falando sobre isso, aumenta a vibração das moléculas, então as moléculas acabam ocupando um espaço maior e isso faz com que o material aumente o seu volume, tá? Vamos ver esse primeiro com uma visão macroscópica aqui de uma barra. Vamos aumentando a temperatura e a atividade vai mostrando para a gente um aumento do tamanho, do volume dessa barra aqui, tá? Olha lá, a temperatura aumenta e o tamanho da barra aumenta, tá? Ocorre o inverso, vamos abaixar a temperatura e a gente vai ver que a barra vai diminuindo de volume, tá? A menor temperatura que a gente pode encontrar seria menos 273 graus Celsius, assinalada aqui como a menor temperatura possível, que é a chamada zero absoluto, que seria 0 Kelvin, tá? A essa temperatura cessa por completo a vibração dos átomos e das moléculas, tá? Vamos ver agora uma visão microscópica, tá? Então, uma visão microscópica, ele está mostrando aqui os átomos ligados como se fossem por molas. Essas molas estão representando as forças nucleares. Então, aqui não é possível nem aproximar demais, nem afastar demais os átomos, porque essas forças vão segurar, vão prender, né? Então, se você tentar aproximar muito o átomo, ele vai empurrar, e se você tentar afastar muito os átomos, as forças nucleares vão puxar, tá? Vamos ver aqui como ficaria a vibração dessas moléculas. Vamos aumentar a temperatura. Ó, as moléculas começam a vibrar, tá? Quanto maior a temperatura, maior a vibração. E se a gente diminuir a temperatura, a vibração, além de cessar, a distância, perceba a distância entre os átomos
também diminui. Isso é uma representação do que acontece com os átomos ou moléculas, né? Olha lá. Vamos à próxima exercício. Aqui ele está mostrando que a uma certa temperatura, existe uma certa temperatura para cada substância, onde vai ocorrer a ebulição, tá? Onde troca, na verdade, qualquer troca de estado. Durante as trocas de estado, a temperatura permanece constante, tá? Por exemplo, enquanto a água está se transformando em gelo, enquanto a água está em ebulição, transformando em vapor, nessas situações a temperatura permanece constante. Vamos pegar aqui a água ferve a 100 graus Celsius. Vamos escolher a água aqui e vamos aumentar a temperatura. Vamos ver que a temperatura ela vai aumentando até chegar em 100 graus Celsius. Quando chega em 100 graus Celsius, ela para. A temperatura não aumenta mais que isso. Enquanto está fervendo, enquanto está mudando do estado líquido para o estado de vapor, a temperatura permanece constante. Podemos fazer a mesma coisa escolhendo outra substância. Vamos pegar o álcool, por exemplo. O álcool ele ferve a uma temperatura mais baixa, tá? Ele ferve a temperatura de 78 graus. Então, vamos lá. Aumentando a temperatura, chegando em 78 graus, a temperatura cessa de aumentar, ele para. Não, enquanto todo esse álcool não evaporar, a temperatura permanece constante, tá? Uma outra atividade sugerida pela apostila é esse rápido filminho que mostra, que fala também sobre a dilatação, tá? Olha aqui, o garoto não está conseguindo abrir o pote. O que a mãe vai fazer? Ela vai jogar água quente, tá? Ela jogou água quente. Com o aquecimento, ficou fácil de abrir. O que aconteceu? Ocorreu uma dilatação. Na verdade, aqui ocorre a dilatação tanto do vidro como da tampa. A tampa deve ter aumentado mais, a dilatação da tampa deve ter sido maior que a dilatação do vidro, para que ficasse folgado. Então, a tampa aumentando mais do que o vidro, ter uma dilatação um pouco maior que o vidro, ficou folgado e foi possível abrir, né? Então, nós temos várias situações na prática cuja dilatação é importante, cujo estudo da dilatação é muito importante para nós, né? Vamos ver algumas isso é uma preocupação, tá? Os materiais de que são feitos as resinas para se fazer obturação, uma preocupação é que esses materiais tenham o coeficiente de dilatação igual ao do dente, para que a dilatação seja igual, né? O que é esse coeficiente de dilatação? Então, vejamos aqui. Cada material possui o seu coeficiente de dilatação. Esse valor, esse número, indica o quanto o material se dilata. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior é a dilatação que ele sofre numa mudança de temperatura. O chumbo possui um grande coeficiente de dilatação, então ele se dilata muito com o aumento de temperatura, com aumento ou diminuição. Ele se dilata e se contrai, tá? Ele se dilata mais, por exemplo, do que a prata, do que o cobre, do que o ouro, tá? Olha um exemplo aqui interessante, o vidro comum e o vidro pirex. Por que a gente não coloca um vidro comum no forno e o pirex ele pode ser colocado no forno? Exatamente por isso. O pirex possui um coeficiente de dilatação menor que o do vidro, então você pode colocar ele no fogo, que a possibilidade dele trincar
é muito menor, ele não vai acontecer isso. Um vidro já não. Se você colocar um vidro no forno, com aquecimento ele pode aumentar muito o seu volume, ele trinca, tá? O menor coeficiente de dilatação que nós temos aqui nessa tabela é o diamante. Diamante tem um coeficiente de dilatação bem pequenininho, 0,9. Então, dentre os materiais que estão aqui listados, o diamante é o que menos se dilata, tá? Então, esse número indica o quanto um material se dilata. Então, quanto maior o coeficiente de dilatação, mais esse material sofre dilatação. Um outro exemplo da prática é o relógio de pêndulo. Vamos ver o relógio de pêndulo, como ele funciona. Com o calor, o relógio de pêndulo, aqueles relógios antigos que possuíam o pêndulo que oscilava e que ele marcava o tempo com isso daí, tá? Com o calor, o comprimento do pêndulo deve aumentar, certo? Porque ele se dilata, aquele pêndulo se dilata, ele pode ficar um pouquinho maior. E com o frio ele pode encolher e ficar um pouquinho menor. Então, isso altera o período da oscilação do pêndulo. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Esse aqui é uma aplicação que mostra pra gente. O que acontece? Então, vamos supor, esse movimento vai ser bem exagerado, que é para a gente poder perceber. É claro que o pêndulo de um relógio sofre uma pequena dilatação com o aumento e diminuição de temperatura, mas aqui vai ser vamos exagerar bastante para poder enxergar bem. Vamos diminuir o tamanho desse pêndulo. O que acontece? Olha lá, ele gira, ele oscila muito mais rápido. Se nós aumentarmos o tamanho do pêndulo, ele oscila mais lentamente. Então, no verão, o pêndulo se dilata e o relógio se atrasa. No inverno, o pêndulo ele encolhe, fica menorzinho, o tempo de oscilação aumenta e o relógio adianta, tá? É por isso que os relógios são feitos com materiais que têm um baixo de coeficiente de dilatação. Existe uma preocupação. Então, que esse coeficiente de dilatação seja pequeno para que a gente não tenha uma grande mudança, né? Porque o relógio não fique adiantando e atrasando no inverno e verão, tá? Isso é uma preocupação para todas as máquinas, porque a dilatação, as engrenagens e todas as máquinas sofrem dilatação com aquecimento e com aumento e diminuição da temperatura. Então é uma preocupação para toda a mecânica. Ok, gente, é isso que tínhamos para falar. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o assunto. Obrigado.